Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É o 32º episódio. Rapaz, o T2+1 já tá grande, não é? A descolar, tá a arrebentar cada episódio, um melhor que o outro. É verdade. E hoje a nossa convidada, pá, é de peso. E já tem um ano que eu sonho com esse momento. É verdade, é verdade. Tem Já um ano. há um ano que nós enviamos mensagem. Mas ela, como tem uma vida tão agitada e anda sempre aqui, acolada a formações e tudo mais, chegou finalmente esse dia. E que assunto? Olha, vai ser aquele podcast com conteúdo de muito valor, tenho certeza. É verdade, tem que estar com o caderninho do lado, não é? Com a caneta ali, Tem. apontar todos os detalhes, porque é um tema muito importante. Há pouco estávamos a falar com a convidada, que é um tema super importante, que poucas pessoas estão a abordar esse tema, e por isso é um nicho que ela encontrou ali, não é? Uma oportunidade e tem vindo a crescer. Quem é? Vamos chamar ela? o palco? Vamos. É o palco do Suba ao C2 palco! mais um podcast. Com vocês, Luísa Sequeira. Muito Obrigada. bem-vinda, Luísa. Introdução, é? Gostaste? Fiquei aqui. Parece que estamos a entrar aqui no Estado da Luz, não é? Não No é? Estado. Exato. Alvalade, Zola por Foz. favor. Ah, não vamos falar. Alvalade, Olha, já já entregou o clube do rapaz. coração. Já Eu entreguei, falei já foi só entreguei. porque o primeiro estado que veio a cabeça. Mas, pronto, Pois, é já verdade. percebemos Poderia o- ter sido o dragão, papo. Ei, estamos aqui. Lá em casa é dividido, é vermelho de um lado e verde do outro. Eita, olha aí. Deve ser uma guerra quando Deve joga ser. ali numa final. Bom, Luísa, muito obrigado por estares aqui. Obrigada, Eu acho que vais agregar muito valor ao nosso público-alvo, que são consultores imobiliários. Uhum. A maior parte das pessoas que estão aqui a assistir são consultores. E este projeto nasceu muito para poder ajudar aos consultores que estão a iniciar na área, que não sabem qual marca escolher, por onde ir, e também para poder profissionalizar mais a nossa profissão, que sabemos que não é, ou seja, o consultor imobiliário não tem a obrigação de ter uma licença, e sim a mediadora. Por isso esse podcast aqui vem com esse intuito de profissionalizar a área, e por isso muito obrigado por estares aqui mais uma vez. Obrigada eu pelo convite e também por abrirem espaço, não é? É um tema que normalmente as pessoas não gostam muito e tem assim um ar muito cinzento, que é a fiscalidade, os impostos. Também aqui no vosso podcast, e é muito importante para conseguirmos também difundir mais este tipo de informação de uma forma leve, Sim. e simplificada e atualizada. Acho que é isso. Fiscalidade imobiliária. Certamente que vamos ter aqui uma aula, senhoras e senhores. E como começou, Luís, esse interesse por esta área? Já veio numa formação na faculdade, ou foi algo que despertou esse interesse mediante uma necessidade familiar? Como surgiu a FinMed? A minha formação de base é gestão, em Coimbra. Tirei gestão em Coimbra, licenciatura, e depois mestrado na área de contabilidade e finanças, seguido. Com o mestrado eu comecei logo a trabalhar numa área completamente diferente, que era a área da cibersegurança. Portanto, entrei para uma empresa, uma startup, assim que acabei a licenciatura, comecei a trabalhar com 20 anos, mais ou menos, 20, 21. Acabadinha de sair da faculdade, sem saber nada, fui trabalhar para uma startup e foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu aprendi tudo a nível pessoal e profissional, mesmo de carreira, com os meus mentores, que eram os donos da empresa, que também eram dois jovens, também um bocadinho mais velhos que eu, mas ex-estudantes da Universidade de Coimbra na área de informática, e deram-me ali a mão para eu poder construir aquele projeto com eles, e foi um desafio muito grande, mas que eu aprendi muito, mas numa área muito diferente. Já era uma área de informática. Sim, eles trabalham e trabalhavam com a área de cibersegurança. Depois, 12 anos depois, eu fiz o meu percurso profissional com eles, fomos também criando algumas empresas na área da consultoria, mas a área da fiscalidade era uma área que sempre me despertou muito interesse já na faculdade. Portanto, era a minha disciplina favorita, das poucas, ninguém gostava, eu adorava aquilo, os códigos. Na altura, quando eu escolhi gestão, também estava ali na dúvida com direito, e acho que em gestão eu consegui juntar duas áreas que eu gostava muito, o direito e a matemática. E então em gestão eu tinha estas duas vertentes, e depois acabei por afunilar um bocadinho a minha especialização mais para a área da contabilidade, da fiscalidade. E depois, durante o meu percurso profissional nesta empresa, fui fazendo sempre muitas formações internas na área do IRS, para os colaboradores, estudar muitos benefícios fiscais para cada pessoa quando entrava.
porque normalmente era tudo recém-licenciados, primeiro emprego, terem que entregar a primeira declaração de IRS, então já fazíamos estas formações um bocadinho didáticas dentro da empresa. E de uma forma geral. E de uma forma geral, não era afunilado, não, era geral, para qualquer tipo de rendimento. E muitos deles até tinham investimentos em ações, portanto, valores mobiliários. O imobiliário não era assim uma coisa que tivesse ali muito na base de investimento. Para mim, o imobiliário está na base já da família. Não a vertente habitacional, mas a vertente mais comercial, armazões comerciais, é aquilo que os meus pais investem mais. Também construíram a própria casa. A empresa deles eles adquiriram 2 armazéns, onde têm a sede outro que é para fins de arrendamento, portanto o imobiliário já fazia parte. Eu sempre gostei mais do habitacional. Pronto, um bocadinho diferente dos meus pais, que gostam mais de outra vertente, que têm outro tipo de rentabilidades e outras áreas, mas sempre me virei mais para o habitacional, que eu acho que é mais desafiante e também dá mais chatices. O consumidor final dá mais porque chatices. envolve pessoas, não é? E sentimentos. Sim, eu vejo um bocadinho. Os meus pais também têm desafios nos arrendamentos deles, mas são outro tipo de desafios que uma empresa tem capacidade para absorver, não é? Quando os inquilinos são empresas, a gestão do imóvel é um bocadinho diferente. E então o imobiliário surgiu já numa fase um bocadinho mais avançada. Não foi o meu primeiro investimento a nível financeiro. Os meus investimentos iniciais foram em bolsa, ações, fundos, ETFs, desde que comecei a ganhar o meu salário. Não que em gestão nós tenhamos alguma aprendizagem adicional, temos uma disciplina só e que é pouco para aquilo que devia ser, mas já daí surgiu a minha curiosidade por essa área, por ter aquela percepção de que o dinheiro não pode estar parado, que tem que ser investido. Luísa, eu olho para você, eu imagino que se eu te perguntar quanto você gasta de gasóleo, quanto você gasta de vestuário, por ver, tá tudo anotadinho. Eu vou ser sincera, até as minhas filhas nascerem estava tudo apontadinho. Portanto, eu até 2021 tenho o histórico todo da minha vida financeira. Hoje em dia já não consigo fazer esse controlo afinado, mas eu sei. Hoje em dia acho que até já é o meu marido que sabe mais de cabeça isso do que eu. Um assistente AI para poder fazer aquilo tudo. Exato. Mas eu sei, já não está aí com aquele rigor até ao cêntimo, mas antigamente era até ao cêntimo. Isso seja, não incomoda? Acho que tenho outras prioridades hoje em dia. Não, eu pergunto isso porque há pessoas normalmente que têm essa tendência, portanto, que vem ali aquilo. Não, durante algum tempo incomodou-me. A partir de certa altura eu aceitei só. Já não era possível, pronto. E também para que é que precisava daquele detalhe todo? Se calhar as decisões maiores estavam tomadas, as automatizações estão criadas em termos de recebemos o salário e distribui logo para onde tem que distribuir. Portanto, isso se calhar até é o ponto mais importante na ação do que do registro, não é? Que é a longo prazo, não é? Sim, exatamente. E então isso está documentado até uma certa fase. Outra já vou sabendo assim de cabeça, mas vou fazendo sempre os controlos. Uma área que eu não consigo abdicar dentro da empresa atualmente, da minha e da empresa do meu marido, é esta parte dos pagamentos, da tesouraria, que é uma coisa que ainda mexe um bocado comigo para conseguir delegar a alguém, mas que vai ter que acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Mas eu era e ainda sou um bocadinho essa pessoa de registar tudo. Pronto, não que deixasse de fazer algo por causa do registro, mas para mim era importante ter uma noção de aquele conceito base, claro, do pagar-me a mim primeiro, não é? Análise, eu venho muito de uma parte analista, portanto eu fiz durante muitos anos controle de gestão, onde o que nós fazemos é análise de dados, por isso isto está cá na base. O imobiliário surge um bocadinho já mais tarde nesta jornada profissional, mas mais recente, ou seja, quando juntámos as finanças familiares lá de casa para decidir o que investimentos conjuntos é que íamos fazer, ou seja, eu e o António somos um casal, temos objetivos comuns, portanto não faz sentido cada um ter os seus investimentos. Temos coisas em nome individual, mas depois o conjunto, não é? Temos alguns em nome individual, mas o conjunto e o nosso esforço maior está canalizado para investimentos conjuntos.
E quando começámos a conversar sobre aquilo que seria confortável para os dois, porque isto é uma sociedade, não é? Tem que estar os dois sócios confortáveis com os investimentos, o imobiliário foi aquele que trazia mais tranquilidade, conforto, segurança, também um bocadinho mais material, não é? É mais palpável. Se calhar algo que há uns anos atrás víamos com pouca liquidez, hoje em dia é um ativo que tem bastante liquidez, por isso foi aquele que decidimos, ok, não descuidando outros que temos que ter e que vão fazendo parte da nossa carteira de investimento, este é onde temos o nosso foco maior. E comprámos o primeiro imóvel em conjunto em 2020, quando comprámos a nossa casa, e logo de seguida comprámos o primeiro... Na altura da pandemia. Foi mesmo um mês antes da pandemia rebentar, nós comprámos a nossa casa e foi a melhor coisa que podíamos ter feito, porque em termos de preço, de condição, sim. Já vinha disparando já desde 2018. Foi uma excelente altura, tivemos ali uma oportunidade e hoje em dia valorizou já, portanto em 4, 5 anos. Certamente duplicou o valor, porque quase, eu tenho alguns clientes que compraram nesta altura e que já havia vender e duplicou. Não, e para nós nessa altura mais 100 mil, mais 150 mil. Tendo em conta os meses seguintes, que passámos muitos meses fechados em casa e tudo mais, o imóvel onde estávamos anteriormente tinha muito poucas condições para depois virmos a ter uma criança. Teria sido um desafio muito maior porque não tinha mesmo muitas condições. E este surgiu na altura certa e depois, um ano depois, mais ou menos, comprámos o primeiro para alojamento local, comprámos o segundo para remodelar e depois estivemos a arrendar e depois vendemos. Então foi assim, tem sido assim nos últimos 2, 3 anos que a vertente do imobiliário surgiu de forma mais presente e com ela surgiu também uma especialização minha da área fiscal nesta matéria. Um bocadinho por necessidade nossa. Fui descobrindo, fui percebendo que não existia assim um blog, não existia... Ninguém falava sobre esse assunto, né? Sim, ninguém falava e se calhar o apoio que eu tinha seria com uma grande consultora e as grandes consultoras não estão disponíveis para o particular, não é? Para o investidor mais pequeno, porque as FIIs são muito elevadas, então não estava a esse nível e eu precisava de procurar soluções de otimização. E comecei a pesquisar um pouco, eu conseguia perceber a legislação, não é? Já vinha da minha base. Pronto, e comecei a partilhar com algumas pessoas aquilo que também fui encontrando e daí surgiu este nicho dentro da FinMed que quando ela foi criada não era esse objetivo. Foi sendo... Acho que as pessoas me deram um nicho. FinMed é um acróstico, pois não? Um acróstico, ou seja, significa... É uma junção de quando... porque é que surgiu? Surgiu quando eu fiquei... na altura da pandemia nós tivemos 3 meses a viver fora de Portugal, por causa da carreira profissional do António, e esses 3 meses deram-me tempo para eu pensar naquilo que eu queria que fosse a minha carreira profissional dali para a frente. E nós estávamos também a colocar na nossa vida pessoal a vinda de um filho, planear isso, e eu queria mudar um bocadinho ali a parte profissional, tendo em conta esse plano familiar. O projeto também onde eu estava já não estava a fazer sentido, porque as pessoas que estavam na sua criação tinham saído, enquanto eu também estive fora, e então fazia-me sentido mudar, e já tinha ali aquela vontade de criar alguma coisa minha. Sim, empreender, sempre esteve ali na base, teve ali sempre alguma coisa que me dizia, ou é agora ou não vai ser. E achas que isso vem muito pelos teus pais? Não sei se são empresários. Sim, e dos meus avós também, vêm assim já de família. São exemplos de família. São exemplos, sempre foram pessoas que trabalharam muito por conta própria, começaram a trabalhar por conta de outra, mas depois começaram a trabalhar por conta própria, e aquela vontade de fazer algo para si, mais do que só um trabalho, diversificar um bocadinho, não é? Tirar o risco de uma fonte salarial e diversificá-lo também, e vem daí, vem da geração dos meus avós e dos meus pais. Eu tive o privilégio, se calhar, de ter esse contacto direto e de ver isso acontecer, ver o que é que também, o esforço que eles tinham que
fazer, mas também o que se conseguia tirar desse esforço, a mais do que se não o tivessem feito, e vem daí, tenho a certeza. Mas estou curioso a junção das duas palavras. A junção, na altura, lá está, eu estava a contar, portanto surgiu quando nós estivemos em Cambridge, eu tive tempo para pensar, para estruturar, e na altura veio para dar resposta a uma vertente fiscal da área da saúde, que o meu marido é médico e então precisávamos de otimizar. Eu estou sempre com esta questão fiscal. Querendo saber qual que era a atividade profissional do Antônio. Ele é médico. Eu sou muito curioso, exatamente. Ele é médico e então começou a ter aqui um rendimento adicional. A partir do momento que acabou a especialização dele, começou a ter outros sítios a requisitarem também o rendimento a aumentar. Nós a percebermos também que a nível de IRS os escalões são elevados, teríamos que fazer alguma coisa, e eu comecei a estudar um bocadinho essa parte, o que é que podemos fazer. E então comecei a partilhar muito mais os conteúdos da FinMed na altura para trabalhadores independentes, que acumulavam trabalho por conta de outrem, que tinham trabalhos freelancers, outras áreas, que o rendimento ia aumentando, portanto questões com a segurança social, que ninguém nos explica. Nessa altura o foco ainda não era imobiliário, né? Não, ou seja, não temos uma literacia, era uma literacia financeira e mais fiscal, até de impostos. Ou seja, o que é que o sistema nos devia contar e não conta. As letrinhas miúdas. Quase que as condições do crédito. São os nossos sócios que não têm obrigação nenhuma, não é? Mas que estão ali na participação dos lucros. Agora, como é que está você que está sempre está muito envolvida nesse projeto, como é que está o nível de educação dos consultores imobiliários em especial, né? Que é a maior parte das pessoas que nos acompanham aqui. Como é que está a educação dessa malta em relação a esse tema? Olha, eu começo a sentir uma preocupação por perceberem um pouco mais os conceitos para poderem dar uma informação mais completa ao cliente final. Eu acho que alguns consultores já perceberam, o mercado imobiliário está muito dinâmico, não é? Então nós temos que nos destacar de alguma maneira. É verdade. E os consultores também começam aqui a procurar outras formas de se destacar, de acrescentar valor, a preocuparem-se também mais com o cliente, numa vertente não só daquele imóvel, mas o que é que ele tem a nível de património, né? A pessoa em si, e procurar estas informações. Nós temos tido muitas pessoas a chegar à página que são consultores imobiliários, pessoas a entrarem nos nossos programas de acompanhamento que são consultores imobiliários e colocam as dúvidas dos clientes, e nota-se esta preocupação por acrescentar valor. E já temos feito formações a pedido de grandes agências a nível nacional. Já fui participar também numa convenção da KW o ano passado, onde eles introduziram esta temática. Tive 2 palestras a falar só sobre a área fiscal e foi algo novo, eles nunca tinham feito. Eu já estive na KW e nunca tive esta formação. Tive 5 anos. E amanhã eu vou estar numa KW, hein? Eles introduziram na convenção anual duas conferências sobre este tema. E depois há outras agências que têm procurado também mais pequenas, e nós temos feito muita formação à medida, onde vamos aos locais e damos a formação presencial e depois damos apoio contínuo, e nós temos sentido muita procura por parte dos consultores imobiliários em saber mais. Não só para prestar um serviço melhor ao cliente, mas também, se calhar, para os seus próprios investimentos. E para os seus próprios investimentos, sim. Já há muitos sim. consultores que nos procuram também para tirar dúvidas a nível de decisão que estão a querer tomar, de investir, e que querem tomar o melhor possível dentro das regras da legislação atualizada. Eu acho que não só a nível de investimento também, mas também, ou seja, estamos a falar de comissões, dependendo do valor do imóvel, são valores elevados, não é? Então, um consultor imobiliário, no ano, tem ali uma faturação muito grande, não é? Então, como é que eu consigo otimizar isso? Também. É? Já fizemos uma melhor, ou seja, normalmente começam a trabalhar, depois fazem os primeiros negócios e vão abrir os recibos verdes, vão ser trabalhadores independentes, não é? Depois chegam naquela altura que o que é que eu faço? Tenho contabilidade organizada, empresa, ou tenho regime simplificado? O que é melhor para mim, não é? Porque quando já começam pronto, eu lembro na altura que tive formação, acho que se tivermos ali a partir dos 30, 40 mil euros já pode ser importante ou interessante ter uma empresa, porque assim consigo deduzir os custos, os gastos e tudo mais. Então, aproveitando aqui esse tema, se for uma dúvida quem está a assistir, não é? Já estou a faturar, vamos pôr um exemplo. Eu gosto de pôr os exemplos concretos, que é mais fácil. Se calhar uma faturação mediana de um consultor
consultor anda o quê? Os 50 mil euros? Vamos colocar 100 mil. 100 mil, mas é um top producer, não é? 50 mil então mas sim. ok, se calhar 50 mil, ou seja, a pessoa já tem ali uma faturação. Pronto, eu estou a falar, só para clarificar, que às vezes os consultores pensam muito no GCI, não é? Na comissão que entra, ou seja, na faturação e não naquilo que fica para ele, a nível da empresa. Ou seja, estou a falar aquilo que entra na empresa. A imobiliária já reteve ali uma parte, dependendo do escalão dele, e, ou seja, aquilo que fica para ele, os 50 mil euros que entra ali de rendimento para ele anual, que ele tem que declarar, não é? No IRS ou no IRC, o que é que compensa mais para este consultor? Quando já estamos a falar de uma faturação na casa dos 50 mil, provavelmente abrir uma empresa, e aí dentro da abertura da empresa nós também temos o regime padrão, é a contabilidade organizada, mas uma unipessoal, por exemplo. Uma unipessoal. Mas também podemos optar pelo regime simplificado tendo uma empresa. E muitas vezes esta opção é que não é conhecida, não é apresentada, e é algo que simplifica muito a nível burocrático o processo se seguirmos essa via. Porquê? Porque muitas vezes o consultor não tem assim tantas despesas. Então a via do regime simplificado, ela tributa com base num coeficiente. E o coeficiente dá, entre aspas, dá-nos essa despesa base, é quase como o regime simplificado a título particular. Temos ali o coeficiente dos 15%, portanto, tudo o que eu vou faturar, há uma parte que é considerada by default, despesa, não é? E se eu não tiver assim tantas despesas, esse regime pode ser mais interessante. Só que eu preciso de o conhecer para quando eu estou na decisão de abrir a empresa e de dar essa informação também ao contabilista, ele poder optar pelo regime, vou chamar assim, exceção, e não o geral, que normalmente não havendo esta conversa e esta preparação, vai-se pelo padrão, é quase como um formulário que já está preenchido e aquilo é só seguir em frente, e depois ficando enquadrado naquele regime não podemos voltar atrás, ou temos ali um período em que temos que ficar no regime sem poder voltar atrás. E muitas vezes isso é penalizador, ou seja, não fazer esse cálculo antecipadamente, perceber quantas despesas tenho, mais ou menos o volume de faturação que vou ter, pode-me estar a retirar alguns benefícios, não é? Que eu posso estar a deixar de lado, porque não conhecia. Então nós também já temos feito algumas formações. Aliás, dos temas que na altura na KW que me pediram para a convenção, o tema da tarde era precisamente direcionado para o consultor imobiliário, enquanto alguém que tem rendimentos e quer perceber como é que pode fazer. Se vai abrir empresa, se continua a título particular, quando é que dá o salto. O consultor, quando é que ele tem que olhar para o negócio dele e pensar, a partir de agora tem que abrir uma empresa, um unipessoal, por exemplo? Aqui esta faturação entre aqui os 30, 40 mil já começa a ser uma faturação que tem o quê? Ela depois começa a trazer muitos encargos a nível da segurança social. A nível particular, ou seja, se eu continuar a fazer esta atividade a título particular, a segurança social começa a ser um peso que eu depois não consigo ver propriamente os efeitos, os benefícios dela, acaba por ser um custo. Ela tem os seus benefícios a muito, médio e longo prazo. Sim, ou então a curto prazo, se for alguém que... Exatamente, há outras formas de aplicar o dinheiro. Exatamente. Enquanto que se eu abrir uma empresa, eu vou definir o meu salário, portanto a minha contribuição para a segurança social é com base no salário e não com base na faturação, que é uma coisa que é uma grande diferença. Portanto, estamos a falar de contribuições na casa dos 4, 5, 6 mil euros ano, que podem ser muito mais reduzidas se eu tiver uma empresa, e tenho outras formas de tirar o meu salário, pagar umas contribuições, mas depois retirar o dinheiro, ou através das despesas que eu faço, ou através de gratificações também que eu dou à pessoa, não é? As chamadas gratificações de final do ano, os dividendos, que são, claro que são rendimentos que são tributados, mas que têm outra carga fiscal mais leve, menos tributada, sim, porque isto depois as pessoas gostam muito da receita mágica, não é? E depois quando nós estamos a apresentar estes cenários, elas dizem, mas eu assim também vou pagar impostos, e eu só digo, a única coisa que eu digo é, mas nós vivemos em Portugal. Não estamos no Dubai ou num outro paraíso fiscal. Portanto, se quer continuar a viver em Portugal, desculpe-me dizer, mas nós pagamos impostos por tudo e por nada. Estás a pagar impostos, estás a faturar. A conversa como é que posso pagar menos? Mas pagar eu vou ter que pagar. Isso não há hipótese nenhuma. Salvo raríssimas exceções de rendimento, mas que a maioria do comum mortal não tem acesso, não há isenções, nem completas isenções de tributação. Há sempre, agora, há formas de
pagarmos um pouco menos, escolhendo o regime adequado, tomando a decisão no momento certo da passagem para o regime adequado, não adiar essa decisão. Às vezes estamos aqui em fases de deixar um trabalho por conta de outro, em abrir atividade, isso também é importante o momento em que o fazemos, porque existem benefícios para quando somos puros trabalhadores independentes nesse ano, ou temos um regime misto, portanto a decisão de abrir também deve ser ponderada, e quando é que deve ser feito, para não estar a deixar de lado alguns benefícios. E depois é o caminho normal do negócio que se espera que evolua, porque eu não posso estar, se eu tenho um negócio, não é? Estar com medo dos impostos é um fator retrativo no crescimento do negócio, porque os negócios são feitos para crescer. De escassez, exatamente, é um pensamento redutor de escassez. Portanto, claro que temos que pagar. O crescimento faz parte, é bom. Agora temos que ir adaptando as nossas formas legais e fiscais de ter uma empresa ou de ter outras formas de estar no mercado a nível de empresarial, adaptadas ao negócio a cada fase. E eu sinto isto, é que as pessoas querem uma fórmula para o resto do percurso todo. Não me quero preocupar mais com isto. E não pode ser assim. Nós temos que ir adaptando. Eu, quando comecei isto, eu tinha uma sociedade conjunta. A meio do caminho fez sentido separar as sociedades por questões de IVA, por questões de regimes, de isenção de atividades. Nós temos que ir adaptando. Não há fórmulas. Eu acho que a literacia é a parte mais importante, a educação, né? Caso contrário, a gente vai vivendo ali, vai aceitando as coisas como elas são. E muitas vezes não questionamos. E vão comendo o nosso dinheiro ali, a nossa margem, e nós nem percebemos. Nós em Portugal temos... o contabilista, ele não é muito valorizado. E eu sinto isso. Felizmente estou a conseguir... Eu acho que fiz uma coisa que a profissão ainda não fez e que eu acho que ela tem que fazer, que é especializar. Especializar-se, tal como nós temos os médicos que são cardiologistas, dermatologistas, eles não fazem tudo. E educar. Ou seja, a contribuição que você traz para o mundo, para a sociedade, através do teu perfil do Instagram, é uma coisa incrível. Pronto, eu senti essa necessidade porque eu via sites ou blogs ou páginas a falarem de tudo. E nós não conseguimos falar tudo, eu não consigo saber tudo. Nós sentimos a necessidade de ajustar o negócio e de afunilar mesmo os nossos clientes para o imobiliário, porque só o universo fiscal e contabilístico do imobiliário é um mundo. Então, eu não consigo ter empresas ou clientes que o seu core é um restaurante ou o seu core é uma agência de viagens. Eu não consigo ter isto, porque eu não vou conseguir ter o foco na legislação que vai ajudar estes clientes. E por isso é que nós começámos a criar também a especialização. E tal como os médicos são especializados, os advogados, temos advogados da área da família, advogados da área de heranças. Também é necessário que a profissão de contabilista que se especialize, porque primeiro os contabilistas vão dar em doidos, como dão sempre nesta altura, porque depois o volume de trabalho é muito grande, as obrigações também são imensas durante o ano inteiro, e se nós estivermos sempre a mudar de negócio, agora estou neste cliente que tem uma agência de marketing, agora vou para aquele que vende produtos. Eu não consigo estar focado e também conseguir acrescentar esse valor. Por isso é que na altura, quando eu comecei a lançar a página e comecei a estudar aqui um bocadinho no marketing e a beber muita informação do público brasileiro, eles falavam muito da importância do nicho. E eu só pensava, mas eu não tenho nicho. Como é que o nicho? Como descobriram? Eu não, como é que eu agora vou deixar as outras pessoas de fora disto? Aquilo que nós falamos é quando eu tento, principalmente no digital, quando eu tento falar com todo mundo, não falo com ninguém. Não falo com ninguém. E nós sentimos essa necessidade, até porque hoje em dia há pessoas que me fazem perguntas de outras áreas que eu digo, eu não sei, eu não estou por dentro, eu não estou a estudar essa área, eu prefiro não fazer. Encaminho para outra pessoa, porque na altura, quando eu comecei, mesmo a nível de serviços, nós tínhamos o IRS e fazíamos o IRS de muitas áreas, a quem tivesse investimentos imobiliários, quem tivesse outro tipo de rendimento, e hoje em dia nós não fazemos, nós só fazemos. O core tem que ter imobiliário, tem que ter arrendamento, tem que ter alojamento local, as empresas igual, tem que ser este o core. Depois podem ter outros serviços também, mas em que o core não é esse. E nós damos apoio na mesma. Mas já é diferente, porque é mais acho que nós vamos tocar num ponto aqui, Luísa, que eu acho que os consultores imobiliários vão adorar. Do ponto de vista fiscal financeiro, digamos assim, o proprietário de imóveis, quando ele tenta vender o seu imóvel sozinho, sem a ajuda de um consultor, sem o apoio de um profissional especializado, como o meu amigo Márcio aqui, quais são os erros que eles cometem, especialmente nessa área tributária,
ao tentar vender o imóvel sozinho? Há erros aqui? Há muitos. Olha, malta, presta atenção, aponta aí. E o que é que acontece sempre? Então as pessoas preferem falar com o amigo ou com o familiar que vendeu ou comprou, não é? Comparam o caso e assumem que é igual e nem sequer foram ver o que é que está na base, porque normalmente nós contamos numa conversa de café ou de restaurante, primeiro só contamos as coisas boas, tendencialmente, não é? Segundo, há muita informação que fica que nós não estamos a partilhar, que dá contexto. E o que acontece quando as pessoas tentam fazer isto sozinhas vão atrás daquela informação que alguém fez, mas que no caso daquela pessoa, porque ela tinha o contexto, foi possível fazer assim. E depois, quando vamos olhar para a situação real dela, o nosso contexto não é diferente. E nós tivemos uma cliente este ano, temos vários que chegam até nós assim já depois de terem feito. E depois perguntam, como é que eu faço agora? E nós aí muitas das vezes já não conseguimos fazer grande coisa. Mas ela teve uma venda de um terreno e na altura alguém lhe tinha dito, que é sempre assim, não é? Alguém me disse, ou o vizinho, ou não sei o quê, que eu podia vender o terreno e como era para construir a minha habitação própria permanente, eu podia reinvestir a venda do terreno na compra de uma nova habitação própria permanente. E eu, mas construiu a casa? Não, era só o terreno com o projeto aprovado. E eu, então, mas isso não está na legislação. Não sei como é que alguém lhe pode ter dito isso. Mas disse que fez e a pessoa fez e depois fomos ver o que é que a pessoa fez. A pessoa construiu a casa. Olha aí. Ou seja, havia aqui vários pontos de diferença que, no contexto daquela cliente, eram completamente diferentes. E o que é que aconteceu? Ela efetivamente vendeu o terreno por um preço até interessante, teve uma boa valorização, só que o que é que acontece? Ela depois comprou outro terreno para construir uma nova casa, está em fase de construção. Quando ela percebeu que ia ter que pagar 30 mil euros de imposto, ela teve que adiar a construção da casa. Porque ela não estava a contar com esse valor. E ela, em termos de tesouraria, ela 30 não... mil era referente ao referente ao terreno. Mais-valia que exatamente, portanto ela achou que ia poder reinvestir e que então, ou seja, com isso não iria pagar. Essa desinformação custou 30 mil euros. Essa desinformação custou 30 mil euros de imediato e custou o atraso na construção da casa dela e mais o dinheiro da renda que ela tem que estar a pagar da casa onde está, que ela já não estava a contar porque já tinha um prazo também mais ou menos estimado para sair, que vai ter que andar tudo para a frente. Senhores proprietários de imóveis que tentam vender seu imóvel sozinho, sem a ajuda de um consultor imobiliário, sem a ajuda da Luísa, pode incorrer em erros como esse e depois é irreversível. Depois é irreversível, aqui não há forma. O que é que agora conseguimos fazer é tentar, dentro deste estrago, ver, podemos fazer plano prestacional nas finanças, podemos, isto também é uma coisa que as pessoas não sabem, que é, eu não tenho que ir a correr pagar o IRS, o valor de IRS que foi apurado, e o mesmo é válido para o IRC. Eu posso ativar prestações, claro que não há almoços grátis, não é? As finanças cobram juros, mas é uma questão de fazer contas, que é, se eu vou ter que ir ao banco pedir este montante para continuar a construir uma casa, qual é as condições que o banco me vai dar, em termos de taxa de juros, de spread, versus diluir o pagamento de um imposto com o juro que as finanças me estão a cobrar, que neste caso são 4% ao ano, e eu posso definir também as prestações, se são 6, se são 12, se são 24, acima de 12 já tenho que ter aqui uma garantia, mas os custos financeiros são importantes a ter. Só que as pessoas normalmente não se querem dar ao trabalho. Ou seja, primeiro, não sabem destas soluções. Quando nós damos algumas, dizem, mas isso vai dar muito trabalho fazer, ou então preferem logo pagar. Depois mais tarde vêm dizer, afinal se calhar tinha-me dado jeito de não ter pago. Agora já pagou, não vai fazer. Portanto, há que ter aqui o plano, há que ver as opções. Claro que dá trabalho, mas os resultados depois também financeiros e o alívio e a falta de não ter aquela pressão de agora ter o imposto. Claro que o ideal é antecipar isto tudo, é estudar o caso, ou seja, se eu estou a ponderar vender um imóvel, eu vou procurar os profissionais na área que são essenciais para isto, consultores, advogados, solicitadores, fiscalistas, contabilistas, que me vão dar logo a minha visão macro e a minha tomada de decisão é muito mais consciente do que se eu não tiver estas informações. Quando eu conheci seu perfil, Luiz, a primeira coisa que me saltou à mente foi isto. Eu acho que o consultor imobiliário ele tem que se especializar em várias vertentes. A gente estava falando isso com um convidado anterior do podcast. Ele tem que se especializar em várias vertentes e uma delas, claro, é promover o imóvel, é trabalhar a parte do marketing, do digital, essas coisas todas, mas também muito importante ter essa capacidade de ajudar também os seus clientes nesse nível mais de impostos,
anos, não é? E foi até uma coisa que despertou. Como é que você ajuda hoje as pessoas, por exemplo, você dá uma consultoria? Eu até ia te fazer uma pergunta que é a criação da comunidade, a Imotex. Como é que funciona essa comunidade? As pessoas participam por mês? Como é que você ajuda Imotex essas pessoas? surgiu aqui um bocadinho desta necessidade de conseguir chegar a mais pessoas e não ter agenda. Ou seja, eu comecei a fazer as consultorias mais ou menos em 2023, salvo erro. Exato, que foi quando de imobiliário foi aí, ou seja, em início de 2023 eu comecei a fazer consultorias 1 para 1, mais nesta área. Depois tive ali um boom, não é? Porque isto foi também um passo-a-palavra, também participar em outras comunidades já conhecidas aqui na área do digital, como o Ricardo Matos, o João Gonçalves, a própria página do Rico Casal, que fala muito de literacia financeira, eles também trouxeram aqui a vertente do imobiliário. Ou seja, eu comecei também a estar mais ativa nestas comunidades e as pessoas começaram a procurar a parte mais individualizada. Portanto, já percebi, eu tenho que tomar decisões, eu quero saber como é que eu faço isto de forma antecipada, então começámos nas consultorias. Rapidamente, em termos de escala, isto tornou-se incomportável. Na altura era só eu, não tinha ninguém na equipa a fazer, portanto tinha que fazer tudo, desde entregas de IRS, já tínhamos empresas também na área da contabilidade, também tínhamos essa parte, e depois as consultorias. Pronto, e tinha uma bebé em casa na altura. É verdade. Portanto, tinha a Manuela, tinha 2 anos, mais ou menos, e estava grávida da Luísa. Então, o que é que eu pensava? Quando a Luísa vai nascer em outubro, como é que os clientes vão ficar? Eu não sei quanto tempo é que eu vou ter que estar fora. E a otimização fiscal e a otimização da agenda. Exatamente. Familiar. Não, porque aquilo mexia comigo. Eu estou a ver que as pessoas precisam, como é que eu vou deixar as pessoas depois sem resposta? Então ali, mais ou menos em julho desse ano, surgiu ali a ideia de criar um produto digital. E na altura eu estava completamente cética quanto a isto. Eu achava que ninguém quereria saber destes temas, que as pessoas iam querer só a consultoria, mas lá está, foi aquele produto que me fez permitir olhar e ver aqui poderá haver escala. Eu consigo chegar a mais pessoas, elas continuam a ter material para sozinhas tomarem decisões com o material que já temos preparado e eu vou conseguindo fazer algum acompanhamento mais em grupo. Então surgiu o Imotex aí. Nessa altura não era Imotex, ele era... O que é que eu falava muito aí? Falava só de benefícios fiscais na área da reabilitação urbana, que foi uma coisa que eu descobri para um imóvel nosso e comecei a partilhar. Muitas pessoas desconheciam que podiam ter isenção de IMT, que podiam ter isenção de IMI, que a quem fossem vender podia também ter isenção de IMT. Eu partilhei isso num podcast, na altura do Ricardo, e começaram as pessoas a pedir mais. Onde é que está esta informação? Eu comecei a ter a necessidade de a condensar, de fazer alguns e-books, de condensar esta informação, comecei a gravar alguns conteúdos e na altura o primeiro produto digital, ele saiu só a falar de benefícios fiscais. Saiu em julho, mais ou menos de 2023. Todos os benefícios fiscais do imobiliário, é isso? Sim, a nível de IMT. É um e-book? Hoje em dia já não é um e-book. Hoje em dia já é o Imotex. Sim. Já virou a comunidade. Já virou a comunidade. Então reúne uma vez por semana? Como é que funciona? Depois, a comunidade surgiu com as pessoas que entraram neste primeiro programa a pedirem mais. Ok, Luísa, já sei os benefícios, mas agora vou querer começar a abrir uma empresa para comprar e vender. Por onde é que eu vou? Então eu comecei a desenhar o conteúdo do programa à medida da necessidade daquele primeiro grupo. Mas são aulas gravadas? Dos meus vitalícios, Sim. como eu lhes chamo. E essas aulas todas, presumo que haja um plano de assinatura. Sim, é anual. É aula... Exatamente. Como é que funciona? Exato. ele agora vai sofrer... É porque o consultor que está ali do outro lado está curioso, querendo saber. Exatamente. Até eu estou aqui pensando, se calhar eu quero participar. Ele vai sofrer uma reestruturação porque ele já tem quase 2 anos, portanto começou a ter muito material lá dentro que também precisa de ser atualizado. E em princípio a reestruturação vai ser lançada em novembro, que é quando faz aniversário, vai fazer anos. Um lançamento, provavelmente um lançamento. Sim, ele está a pedir um lançamento. Mas o que é que ele tem? Ele tem aulas gravadas organizadas assim por estes módulos, portanto compra e venda, arrendamento, alojamento local, não residentes, que também é um público que tem ali as suas particularidades, está organizado assim por grandes tópicos. E a legislação vai mudando também, você vai atualizando. A legislação vai mudando, nós vamos atualizando. E tem conteúdo já gravado, portanto quem compra o produto consegue entrar e começa já consoante a sua necessidade, não é? Se está numa vertente mais de compra e venda, tem logo ali um módulo de compra e venda que já dá ali um enquadramento e consegue começar a consultar
consultar. Depois temos lives uma vez por mês, com um tema diferente, ou virado para as permutas, ou virado para imaginem, sai em legislação nova só sobre o alojamento local, então fazemos uma live especial só para falar dessas alterações, e esse conteúdo já mais atualizado nós entregamos ao vivo, com espaço para perguntas e respostas. Preparamos sempre uma apresentação e depois no fim há sempre espaço para perguntas e respostas. Ele fica sempre gravado, disponibilizado na nossa plataforma, para quem não consegue assistir ao vivo, conseguir assistir mais tarde, colocar as perguntas depois por baixo de cada aula e nós vamos respondendo. Criámos uma comunidade também neste momento está no Discord, que é um canal que está dividido também por canais, e as pessoas vão colocando as suas perguntas, vão colocando também imóveis que têm para vender, por exemplo, oportunidades de negócio. Tem-se feito muitas parcerias entre pessoas que estão dentro da comunidade, investidores, alguns de capital, outros que querem entrar em negócios mas não têm o tempo, portanto colocam o dinheiro. Sim. Outras pessoas têm mais experiência com a gestão de obra. Também se criou essa comunidade de investimento lá dentro. Esta área, não é? Desta comunidade, as pessoas falam entre si. Falam entre si e connosco. Sim. Ou seja, porque às vezes a pessoa, eu tenho capital, mas outra pessoa se calhar não tem esse conhecimento, é um consultor que pode não ter um conhecimento. É uma comunidade que interage toda a gente ali, né? Sim. Um apoio também na parte fiscal. Sim, nós agora começámos a fazer também a divulgação, ou seja, pessoas que têm estes imóveis para investir começaram a fazer parte da nossa newsletter para divulgarmos oportunidades de investimento, e depois nós fazemos sempre a ponte com o assunto fiscal. Sempre é alguém que comprou o imóvel e está à procura de capital. Temos aqui uma possibilidade de um contrato de associação em participação. Como é que isto funciona do ponto de vista fiscal? Ou seja, a newsletter faz sempre a ponte entre a componente fiscal e, por exemplo, a oportunidade de investimento. Tenho uma pergunta depois. O Lucas, por exemplo, esteve a fazer o lançamento agora do Lucas da VS Brothers. Fez o lançamento agora de um empreendimento ali na zona de Santo António dos Cavaleiros. Sim. E nós colocámos na newsletter e colocámos também ou seja, quem quiser comprar para ceder, como é que isto funciona do ponto de vista fiscal. Então fazemos sempre a ligação, nunca é um tema solto. Porque eu sinto que as pessoas precisam de ver isto. Ok, é uma boa oportunidade de investimento, mas como é que isto depois se materializa? No meu caso, não é? até, não é? Então, eu vou comprar pessoal, como empresa. Exatamente. A nossa newsletter sai todas as semanas, à segunda-feira, também para quem está no Imotex, e tem estes assuntos. Tem desde atualizações que foram saindo, a assuntos nossos que ligam com a importância, por exemplo, do crédito. Já falámos que o Hugo também esteve cá. Sim. Também fazemos a ligação à parte do crédito. Neste caso o nosso parceiro é a Credível, então fazemos sempre uma ligação dos assuntos. Novos empreendimentos, do ponto de vista fiscal, como é que tratamos? Se eu vou comprar para viver, se eu vou comprar para ceder, se eu vou comprar a nível de empresa, se é um investimento para arrendamento. Alunos nossos que têm investimentos também, eles próprios divulgam, podem divulgar, nós tratamos sempre a informação e fazemos a ponte, depois agendamos as reuniões de parceria e nós também estamos presentes. Ou seja, quem participa da comunidade tem aqui vários serviços ligados à comunidade. Sim. E uma pergunta, já me pondo aqui na pele do consultor, que há muitos consultores, quem já está há um tempo na área, é normal ter às vezes um cliente que eu já tive várias situações dessas e olha, eu tenho aqui um imóvel, por exemplo, que herdei e tudo mais, que não tem noção do valor, é um imóvel mesmo para obras totais, está todo partido e tudo mais. E eu sei que aquilo é uma excelente oportunidade, porque eu tenho conhecimento, não é? Posso não ter um conhecimento fiscal tão grande, mas tenho conhecimento de mercado, não é? E isso um consultor tem que dominar. Então eu sei quanto é que vale ali um apartamento remodelado, quanto é que está ali naquele momento, se ele está é uma boa oportunidade de fato ou não, está um metro quadrado mais baixo e tudo mais. Ou seja, eu tenho este produto, mas às vezes há muitos consultores, eu no início da carreira tive algumas situações muito desagradáveis, o fato de confiar, não é? No investidor. Pronto. E eu fui, ou seja, peguei aquele produto, era um caso de herança, na altura, até me lembro, no Barreiro. Aquilo, eu na altura não tinha visão também que deveria ter, estava muito no início, aquela coisa que as imobiliárias nos dão formação, angariar, vender, e acabamos pela nossa mente não está aberta enquanto empreendedores, enquanto investidores, não é? Então a gente pensa, vou angariar e vou vender, vou fazer um negócio, ou seja, não temos a mente 360. Então, ou seja, era 46 mil euros. Pronto, apartamento, um T2, 3 frentes, com 3 varandas e tal, um primeiro andar, um prédio sem elevador, era um bom negócio. Aquilo facilmente vendia na forma que estava, uns 60 e tal, por aí, sem fazer nada. Então, aquilo na altura, eu agarrei, rapidamente encontrei um investidor, comprou,
com a promessa eu vou entregar isso depois em exclusivo. E bom, depois fez a escritura, nunca mais me entendeu e nunca mais gostou. Porque eu não consigo agarrar a pessoa de fato com um contrato sem antes ela ser proprietária do imóvel. Então, ou seja, e há muitos consultores que estão a me ouvir, certamente já aconteceram isso. Hoje em dia já não me acontece mais. Mas, ou seja, eu posso ter aqui uma oportunidade de negócio muito grande, a entrar até enquanto consultor na revenda, mas também como sócio, digamos assim, pelo fato de ter encontrado uma oportunidade, não é? Ou seja, eu não tenho capital para investir e também não vou fazer para comprar e também não vou fazer a obra aqui, mas eu sou uma peça fundamental porque eu tenho o produto. Não é? Então, ou seja, eu posso entrar com este produto em contrapartida aqui numa porcentagem do negócio na revenda, não é? Ou seja, nesta situação, se eu apanho um imóvel desse, eu acho que a comunidade é excelente, não é? Porque eu tenho ali investidores que eu posso falar, olha, atenção, comunidade, olha, eu tenho aqui um produto, um investimento, claro, vão ser 7 cães e um osso, não é? Se for bom, mas aí depois a pessoa resolve isso. Mas eu acho que pode ser... Mas isso é um bom problema. É um bom problema, é um bom problema, exatamente. Como eu estou a ganhar uma comissão muito grande, e os impostos, pronto, é um bom problema. Vou ter que pagar, mas é um bom problema. Mas eu acho que é uma excelente... ou seja, vou estar ali perante vários investidores na comunidade e posso ter ali uma excelente fonte ali de negócios, não é? Sim, e posso networking, fechar exatamente. ali o negócio e ter um negócio melhor, não só na revenda, ganhar a comissão imobiliária, porque vai ser necessário esse serviço, e os investidores já contabilizam isso já nos cálculos já, mas também como sócio. Não é? Então, em vez de buscar aqueles 50%, ou que é normal dos 5%, eu se calhar posso ali em troca uns 10% no negócio. Então, acho que é muito importante, não é, para um consultor imobiliário que por vezes acaba por descobrir esses negócios, estar na comunidade. Estar nestas comunidades é essencial, porque é onde estão os investidores, não é? Então, você quer se inscrever na comunidade? Segue aí o perfil da Luísa Sequeira. Lançamento né? Eu estou a falar no sotaque. Parece que tem aqui um link que vai dar acesso à página de... ainda está disponível. Está disponível, não tá? É aqui no link da bio da Luísa Sequeira, da FIMED. E tem lá o Imotex. Inscrevam-se. E ele vai ser reestruturado, portanto, quem se quiser inscrever ainda pode ir entrando. Nós vamos fechar ali mais ou menos em setembro todas as inscrições para trás, porque ele quando vier vai vir aqui com uma cara renovada. Carga fiscal. Estou a brincar. Não, carga fiscal não, mas vai ter que ter outra organização e outro valor associado, porque já pede isso. E foi muito também... ele foi sendo desenhado à medida que... Claro que haviam coisas que eu considerava importantes e que têm que estar na base, mas ele foi muito desenhado pelas pessoas que entraram e pelo aquilo que elas iam procurando. E eu consegui perceber, ouvindo as necessidades de cada um, começou-se a criar ali um padrão de perguntas tipo, consoante a área de investimento em que atuam mais, e fomos desenhando, e tem sido também um bocadinho com base nessas informações que vamos tentando melhorar o produto, a comunidade, ouvir as pessoas, não é? O que é que elas afinal procuram, o que é que elas querem. Às vezes temos muitas ideias, na nossa cabeça funcionam, mas não é o que o mercado está a pedir, não é? Em relação... E a comunidade surgiu, quando surgiu, ela não surgiu logo. Não foi logo uma ideia que veio. Claro. Ela surgiu, lá está, por esta partilha, eu perceber que havia pessoas em várias fases de investimento e que elas conseguiam, ou seja, o percurso de umas que já iam mais à frente e a ajudar aquelas que estavam a começar. Então começámos a criar aqui esta base para elas poderem falar entre elas. A Entreajuda começou, são pessoas também muito disponíveis e isso eu acho que tenho muita sorte com a comunidade que se foi criando. Nós também nós próprios fazendo isso, atraímos esse tipo de pessoas, não é? Mas a disponibilidade para ajudar, a disponibilidade para partilharem os seus casos, o que é que não correu tão bem, o que é que está a correr melhor, quais é que são as câmaras que funcionam melhor em termos de processos, e a partilha de contactos também de engenheiros, de pessoas para ajudarem em obra, eletricistas, ou seja, esta partilha também existe lá, e isso eu também os devo a eles, porque a força da comunidade vem também de quem lá está. E hoje em dia é isso, ou seja, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, porque foi-se construído, e fomos
fomos acrescentando a newsletter. Portanto, ele quando começou pequenino, fomos expandindo, sim. Luís, vamos imaginar que você está diante de uma plateia de propriedades de imóveis. Sim. Especialmente estão a vender esse imóvel, enfim. Qual seria a pergunta que facilmente você ouviria deles ali, dentro disso que nós estamos a falar aqui desse assunto? Qual é que é o valor da mais-valia que eu tenho que reinvestir? Olha só onde eu queria chegar. Mesmo tocar aí Aqui, também, exatamente, ia tocar aqui, porque acho que as mais-valias há muitas, e até quais são as despesas que eu posso deduzir ali, não é? Sabe que tem uma aluna minha que ela criou ela fez um vídeo sobre mais-valias. E por ser muito técnico, eu falei, esse vídeo vai assim, um vídeo muito específico, né? Esse vídeo não vai ter muito alcance, mas realmente viralizou. As pessoas têm muito interesse nesse assunto de mais-valias. Então, o que você diria para essas pessoas? Olha, primeiro dizia assim, não se reinvestem em mais-valias, que é logo aquilo que está errado. Não se reinvestir? Não se reinvestem em mais-valias. O que nós reinvestimos é o valor de venda do imóvel. E isto é um conceito que as pessoas confundem muito, porque é assim que é dito corriqueiramente, é assim que vem nas notícias. Então nós, quando estamos a ponderar vender um imóvel, nós temos que saber pelo menos 2 ou 3 valores de cabeça, que é o valor pelo qual eu vou vender, o valor que eu devo ao banco atual, portanto mais ou menos no momento da venda quanto é que eu vou estar a dever, e estes 2 montantes, a diferença entre eles, esse é o valor que eu tenho que reinvestir para não pagar nada de IRS sobre a mais-valia, porque a mais-valia é outra forma de cálculo. Okay? E muitas vezes as pessoas não fazem isto. Elas fazem o quê? Calculam a mais-valia, a diferença entre o valor de venda menos o valor da aquisição, menos as despesas, calculam 50% disto e pensam que é este valor que têm que reinvestir. Não é. Isto dá um valor muito mais baixo. Eu pensava que era isso. E depois depende, lá está, se comprou sem recurso, com recurso a crédito. Exatamente. Mas, então, se vai recorrer à banca. E contabiliza o dinheiro do banco também. Aqui contabilizamos o dinheiro do banco. Olha, sou leigo nessa parte. Por isso que as perguntas bem... Contabilizamos o valor do banco para calcular o ganho da venda. Ou seja, para efeitos fiscais, o ganho da venda a definição é valor de venda menos o crédito à habitação. Crédito à habitação. Vamos fazer um exemplo prático. Sim. É possível? Pode. Porque isso é mais fácil para perceber o valor de venda, mas quanto? Então vamos lá. Ou seja, é quase papel e caneta. Papel e caneta pessoal, nesta altura. Aquela informação muito importante. As pessoas pensam mesmo nisso. Eu comprei por 100, vendia 200, tenho aqui 100 de mais-valia, eu de acordo com o meu escalão de IRS vou pagar só sobre os 50% ali. Não sei quê. E depois esquece que é habitação própria, várias vertentes. Então vamos analisar aqui uma pessoa que tem uma habitação própria permanente, que quer reinvestir, tem uma habitação própria permanente, vai vender e vai comprar uma habitação própria permanente. Pronto, aqui também é importante... E valores para a gente identificar... Antes de irmos ao nosso exemplo, dizer que os critérios de reinvestimento de uma habitação própria permanente, eles mudaram há relativamente pouco tempo. Ou seja, agora precisamos de morar no imóvel pelo menos 12 meses. Se não morarmos estes 12 meses, pode haver algumas situações na legislação que é possível ter este perdão dos 12 meses, mas em coisas muito restritas, nomeadamente situação de divórcio, situação de casamento, ou seja, aumento ou diminuição do agregado familiar, são as únicas exceções que podem permitir não durar os 12 meses, não ter lá o domicílio. Agora é preciso morar pelo menos 12 meses no imóvel para que ele seja elegível para um reinvestimento, ok? Portanto, só aqui um start. Só um detalhe que é muito importante. Detalhe que é muito importante e eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas pronto, esta informação que eu estou a dar... Irá em breve. Esta informação que eu estou a dar está válida em julho de 2025. Até dia 8 de julho. É importante porque eu não sei... Hoje é dia 8, normalmente vai quinzenalmente, de 15 em 15, o tem governo, o anterior. Muda tão rápido Pode as ser coisas. em julho ou então no início não é? de agosto. Dizer isto que é importante, claro, não é? Está defendido. Está defendido. Não vai alguém dizer que ouviu no podcast e depois... E a gente vê lá a data que lançou, dia 3 de agosto. Exato. E já mudou tudo. Que é possível, atenção. Não, mas é ingrato, não é? É ingrato para ti. É ingrato. É que és mãe de 2 filhas, eu tenho 1001 coisas para fazer, tem que estar a ver quando muda, quando não muda. Epá, é ingrato. Eu depois já vos conto uma história engraçada sobre isso. Mas pronto, o nosso exemplo. Então, alguém que vai vender uma habitação própria permanente com estes requisitos cumpridos, vai vender por 300 mil euros e deve ao banco 100 mil euros. Okay? O valor que ela tem que reinvestir
na aquisição de uma nova habitação própria permanente, com capitais próprios, são os 300 mil menos os 100 mil, ou seja, 200 mil euros na compra de uma nova casa com capitais próprios. Portanto, aquilo que ela vai pedir ao banco não vai entrar nesta equação. Tem e que aqui ser... um detalhe super importante é porque às vezes muitas pessoas pensam uma parte vai para os impostos. Não. E já não dá. Ou seja, o reinvestimento é mesmo na compra do imóvel, do valor do imóvel. Estes 200 mil não podem ser aplicados no IMT que eu vou pagar, no imposto de selo que eu vou pagar. Não. Se a nova casa custa 400 mil euros e eu vou pedir ao banco 100 mil, então os 200 mil estão aplicados, não é? Porque eu tenho que ter 300 mil de capital próprio para colocar. Se, por hipótese, eu vou comprar um imóvel de 400 mil euros e vou pedir ao banco 300 mil, só estou a colocar de capitais próprios 100 mil. Então há 100 mil que vêm do imóvel anterior que não foram reinvestidos, então eu terei que apurar a mais-valia proporcional a estes 100 mil que não foram reinvestidos e calcular o meu imposto sobre este montante. Okay? A mais-valia depois é calculada de outra forma. Neste imóvel primeiro, deste que eu dei o exemplo, que vendi por 300 mil e tinha o crédito de 100, a mais-valia será calculada como valor de venda, 300 mil euros, menos o valor pelo qual comprei. Por exemplo, comprei por 150 mil, por exemplo, menos despesas e encargos que eu possa ter, que já vamos falar um bocadinho sobre elas também. Ou seja, imaginem que não tinha tido despesa nenhuma, o que é praticamente impossível, porque pelo menos IMT, imposto de selo, terei que ter. Teria aqui uma mais-valia de 150 mil, portanto 300 mil menos 150, mais-valia tributável seria metade destes, seriam 75 mil euros. Se eu reinvestir os 200 mil, então estes 75 mil euros ficam libertos de imposto. Se eu só reinvestir 100, estes 75 mil euros serão tributados em 35, metade também. 35. Portanto, 35 será o valor sujeito a imposto. 32,5. 32,5. É isto. Será o valor sujeito a imposto, que é englobado obrigatoriamente. Ou seja, mais um termo. Melhor solução é sempre reinvestir, sempre fazer o... E às vezes temos aqui outras opções de... Ou seja, as pessoas estão muito habituadas no tradicional, que é, vou comprar uma nova habitação própria permanente, vou pedir um máximo de crédito ao banco, mas às vezes pode não ser a melhor decisão, por causa do reinvestimento. E esquecem-se de uma coisa que eu acredito que o Hugo tenha falado quando veio aqui, que é o refinanciamento. Ou seja, eu até pedir um pouco menos nesta fase de aquisição e depois refinanciar mais para a frente, se sentir que o valor que eu coloquei de capitais próprios foi muito, que dava-me jeito para fazer outras coisas, refinanciar o imóvel numa fase mais à frente, por exemplo. Ou seja, são pequenas estratégias que nós não temos que seguir o padrão, não temos que fazer sempre como toda a gente faz. Temos que analisar o caso da pessoa, perceber se ela tem ou não tem capacidade, calcular o valor do imposto total, se ela reinvestir tudo, não vai pagar ou paga pouco, e pedir um crédito maior ou menor, porque isto também são coisas que nós analisamos, porque faz sentido analisar tudo. E depois da casa estar comprada, do crédito estar contratualizado, já não há nada que se pode fazer para esta mais-valia. E qual é que é o grande problema? As pessoas só se preocupam com a mais-valia, portanto com o valor de imposto, no ano a seguir, que é quando estão a preencher o IRS. Porquê? Porque só entregamos o IRS no ano seguinte, entre abril, maio e junho do ano seguinte, então só nessa altura é que elas começam a fazer contas e aí já não há muita volta a dar, não é? Nós ainda tentamos, às vezes dá para fazer pequenas coisas, mas já não dá para maximizar aquela poupança fiscal. Portanto, isto deve ser tudo feito antecipadamente. Se a pessoa herdou um imóvel, se a pessoa tem a sua própria casa que quer vender, herdou um imóvel que quer vender, estudar as opções, porque não há só um caminho, há vários, se for estudado antecipadamente. Exatamente. Se for a posteriori, já é quase... E uma pessoa que queira, ou seja, estudar isso antes, ela deve se inscrever na comunidade ou tens também uma consultoria? A comunidade, ela é mais abrangente, ou seja, é para quem está se calhar mais ativo a nível de investimento e vai tendo ali os conteúdos para atualizar o seu caminho, e depois normalmente as pessoas estão na comunidade quando precisam de tomar uma decisão mais pessoal, então elas aí marcam consultoria e temos os serviços de consultoria também, que para a comunidade tem um preço diferente, porque já estão na comunidade. Quem vem fora da comunidade tem outro valor a consultoria, mas nós também temos, hoje em dia, já conseguimos ter também os serviços de consultoria avulso,
portanto abertos a quem tiver só um imóvel, por exemplo, e queira tomar decisões, e já existe também, e estamos neste momento a desenhar um programa de acompanhamento também mais contínuo, porque sentimos essa necessidade de clientes que precisavam de mais, precisavam de um plano se calhar a curto, médio prazo e precisam de mais acompanhamento nosso. Então é um serviço novo que estamos agora a desenhar e vamos lançar em breve. Mas existe. Consultor que tem, imagina, numa situação de um consultor que tem um cliente que tem esta dúvida e ele não tem ali a informação necessária, pode sugerir a Luísa ou a empresa, olha, eu tenho aqui uma parceira minha que, portanto, que é especialista nesta área, que pode dar uma consultoria. Sim. Não é? E nós fazemos várias parcerias com imobiliárias, com imobiliárias assim, que têm também bastantes clientes que querem dar esse apoio. E aí o valor dos parceiros também é um bocadinho diferente. E nós temos cada vez mais. Eu estava a dizer-vos antes de começarmos a falar aqui no podcast que realmente temos tido muita procura por parte de consultores imobiliários, de empresas que atuam nesta área, para conseguir acrescentar este valor no seu, ou seja, ter ali uma porta mais direta, ou seja, não faz parte do serviço, não é, dele, mas eles têm um parceiro que conseguem encaminhar. E a pessoa acho que pode até utilizar isso. Estou a minha mente de consultor imobiliário para ajudar aqui a malta. Né? Pá, isso é um diferencial. Cada vez mais as pessoas procuram um consultor, pá, é tudo igual. Não, eu tenho um diferencial, não é? E ele pode oferecer isso ao cliente dele, não é? Está numa altura, uma dúvida que normalmente chega antes da pessoa decidir, muitas das vezes vender, não é? Ou decidir escolher aquele consultor. Antes de assinar o contrato, a pessoa tem esta dúvida. Diferenciação. Não é? Epá, eu tenho tal. E olha, eu tenho aqui uma parceira, eu lhe ofereço essa consultoria se você trabalhar comigo. Por exemplo. Está bem, assinou um exclusivo, 5%, não há problema nenhum. Ou seja, dá a apresentar o serviço e olha, eu lhe ofereço isso. Depois chega a Luísa, pronto, e já tem um preço diferente por ser parceiro. Não sei se tem algum limite ou uma quantidade específica de consultorias, um PEC que a pessoa tem que subscrever. Sim, nós depois fazemos um bocadinho ajustado. Não conseguimos ter um padrão, porque cada caso é um caso. Mas normalmente depois fazemos com o ou caso a imobiliária, não é? Ter para os seus consultores e cobrar, também. O consultor paga, mas ela já tem ali aquele PEC. Mas acho que pode ser um diferencial de oferecer e às vezes decisivo no fecho do contrato. Não é? Para poder vender e também temos produzido algum material específico. Por exemplo, houve uma empresa que nos pediu para fazermos um guia só para não residentes. Porque eles têm muito esse público-alvo, então nós fizemos um guia em inglês e em português. Eu quero ter uma Luísa debaixo do braço. E nós fizemos e eles divulgam dentro da base de dados deles, de clientes, e tem logo ali um guia de, ok, quero comprar um imóvel em Portugal. Onde é que eu faço isto? Com base no nosso conteúdo também. Pronto, e nós temos tido muito, ou seja, mais ou menos desde outubro, novembro do ano passado, para a frente, que temos tido esta proximidade também e estabelecer estas parcerias, porque percebemos que também conseguimos acrescentar valor e que temos cada vez mais consultores a quererem se diferenciar e a acrescentar essa informação aos clientes. Estás a fazer uma diferença incrível no mercado imobiliário. Não é porque estás aqui à frente, mas eu acho que é um tema mesmo que é muito difícil para nós consultores. Primeiro, está sempre a mudar também, não é? E não temos essa formação, é normal, não é? Então temos que saber aquilo que até estávamos a falar com um convidado anteriormente. Muitas das vezes nós consultores temos de saber um bocadinho de arquitetura, um bocadinho de engenharia, um bocadinho de parte fiscal, um bocadinho aqui de parte comercial, temos que ser psicólogos, não é fácil, não é fácil. Então é difícil de estarmos, mas somos um papel fundamental entre um cliente e, portanto, entre os dois clientes, e muitas das vezes a venda de um imóvel, por isso que é super importante o consultor ter uma formação, estar sempre atualizado, porque é uma peça fundamental aqui na ponte entre os clientes. E uma coisa importante, Márcia, eu não preciso saber de tudo, mas eu tenho que estar ao pé das pessoas que sabem. Exatamente. Não, sim, conseguir referenciar. Eu gostava aqui nessa reta final de saber uma coisa. Repara que nessa área, né, uma área muito mais técnica, até a Luísa também falou no início que é uma área assim, bem desafiadora. A maior parte das pessoas tem dificuldade de mergulhar na questão fiscal, na questão dos impostos, e você não só traz um conteúdo interessante, traz aqui algo que realmente poupa milhares de euros aí em várias situações, mas você conseguiu aqui fazer um posicionamento no digital, que é uma coisa mesmo impressionante. E é a única pessoa, pelo que eu tenho acompanhado, que eu saiba, né, que tem feito esse trabalho. O que mudou quando você entrou para o digital? Quando você fez seus lançamentos? Olha,
Foi... Nasceu uma segunda filha. Não, foi a questão de... Eu gosto de tentar otimizar tarefas, ou seja, tudo aquilo que é assim muito rotineiro, para mim, eu não gosto. E depois às vezes meto-me em trabalhos, né? Que é esta coisa de estar sempre a acrescentar tarefas e tudo mais. A questão do digital vem-me provar que nós conseguimos chegar a muito mais pessoas, temos um alcance diferente. Hoje em dia toda a gente tem um telefone, hoje em dia toda a gente tem uma rede social, seja qual ela for. Eu comecei só com o Instagram, hoje em dia até já temos TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, temos várias portas para comunicar. E esta escala, esta chegada às pessoas, não é? Eu fui percebendo que ela era possível sem ter que fazer um investimento milionário em divulgação. Claro que também temos os anúncios, temos também coisas a rodar dentro do Facebook e tem o seu custo, mas que para um negócio que está a começar pequeno, o investimento em marketing e publicidade é muito menor do que se tivesse que ser, sei lá, a nível de sair como old school, não é? De rádio, outdoors, flyers, e televisão. tem uma coisa que é super importante, estás a criar a tua marca pessoal. Pronto, eu acho que quando nós criamos a nossa marca pessoal, eu posso vender até uma garrafa de água em copo, porque as pessoas compram a pessoa já, não é? E essa parte da experiência. Essa parte de o ensinar, acima de tudo, acho que é uma coisa que eu trago da minha avó materna. Ela tinha muita paciência para ensinar e o gosto. E eu fui percebendo isso ao longo também dos meus anos profissionais, que era, eu tinha gosto por ensinar. E a forma como eu ia transmitindo as informações, percebi que as pessoas entendiam. Ou seja, o conteúdo, que é um conteúdo que normalmente é denso, eu percebia que de alguma forma eu conseguia explicá-lo. E que a pessoa que não era da área entendia. Também tive uma pessoa lá em casa que me ajudou a desconstruir muitos conceitos, que é, lá está, o António, meu marido, que é de outra área, e eu treinava muito com ele, que é, ele dizia, não podes usar essa palavra que eu não percebi nada. Faça certo. Pois, exato. E ele é muito assim, eu às vezes estou ali a perder tempo a explicar e ele, não percebi nada. E eu fico irritada e lá volto eu atrás e desconstruo um bocado a linguagem. Só que o que é que eu sentia? Também não posso comprometer a profissão, não posso dizer coisas que não estão corretas ou a terminologia não é certa. Então arranjar aqui este equilíbrio também para não desrespeitar, não é? Uma ordem à qual eu pertenço e tem essa vertente. Mas efetivamente tentar trazer estes assuntos mais leves. E quando eu comecei a escrever os posts, eu era péssima nisso e pensei rapidamente, ok, eu tenho que arranjar alguém que consiga transpor de uma forma mais ou através de frases mais curtas usando ou digital, visualmente né? digital, isto que eu estou a dizer. Pronto, e quando eu também fui percebendo que estas mudanças tinham que acontecer, procurar estes profissionais também para me ajudar, perceber que o negócio não pode ser levado só por mim, tem que ter outros parceiros de vídeo, parceiros de social media, é importante, porque senão nós não conseguimos chegar lá. E foi aí, ou seja, com o nascimento da Luísa, da minha filha mais nova, fez-me pensar que eu não queria que aquilo parasse, portanto já tinha conquistado um bocadinho, já tinha pessoas que estavam ali e que precisavam de continuar informadas, então eu tinha que garantir que a máquina continuava a andar, podendo eu estar um mês, 2 meses, 3 meses fora, não é? E então também o pensar nisto de forma antecipada, eu penso muito, acho que às vezes até demais. Mas é bom tentar que antecipar, que é pessoas que pensam e ficam pensar e executar, e como é que eu vou fazer, como é que, para poder estar um pouco mais tranquila naquela altura ou noutras alturas, e isto continua a andar. Então acho que essa diferença, essa tomada de decisão e essa consciencialização permitiu que o posicionamento hoje em dia fosse este. Eu rapidamente percebi que tinha que ter mais canais de comunicação, que a imagem tinha que mudar um pouco, que tinha que também apostar um bocadinho mais no conteúdo de vídeo, que fazer o vídeo sozinha era impensável, porque nós nunca tiramos tempo para isso, porque não é a nossa prioridade, então eu punha sempre para segundo plano, e arranjar uma equipa profissional dessa vertente
permitiu que também eu ficasse mais descansada e aliviada e poder ir gravar sem aquilo ser um peso, porque no dia-a-dia nós não pensamos nisso. Sim, e há bocado exatamente. comentava com vocês, eu não me lembro de fazer um story. Exatamente. Portanto, tem que haver pessoas a pensar nisso para o negócio poder, E o conteúdo é tão relevante, agrega tanto valor. E parabéns, chegaste aí nos mais de 40 mil seguidores só no Instagram. Sim, no Instagram. Né? Pessoas interessadas mesmo nesse tema, que é um tema muito que eu achava relevante. que ninguém queria saber. Olha, Mas incrível, é a forma né? como apresentas o tema, acho que é o grande diferencial. É a linguagem leveza, mais leve, né? Técnico, difícil, com uma linguagem mais difícil. Sim. O fato de transmitir isso leve, e às vezes não só na forma como dizes, mas na roupa que usas, em tudo, no cenário. Acho que isso tudo transmite, não é? O nosso posicionamento, não é? Tanto falamos, acho que isso ajuda. E queria só que estamos a caminhar no fim. Falaste que tinhas aí uma história engraçada para contar, mas ainda não contaste. Pois não, é verdade. Com esta questão que vocês estavam a dizer de então tens 2 filhas e a legislação a mudar e tudo mais, o que é que aconteceu? Nesta altura que eu estava a lançar o produto digital, foi quando estava ali na reta final da gravidez da Luísa, tínhamos na altura, saiu o pacote mais habitação, o tão famoso pacote mais habitação, que vinha a trazer muitas alterações, principalmente para o alojamento local, para esta questão da habitação própria permanente, a duração. Então o que é que acontece? A Luísa nasceu no dia 5 de outubro e o programa é aprovado no dia 7. Portanto, a legislação sai dia 6 e entra em vigor dia 7. Então, eu tinha levado para a maternidade a proposta do plano. Do novo plano. Então, eu estava lá, enquanto ela estava a dormir, andava eu lá de um lado para o outro no quarto com os papéis. E a enfermeira vem ter comigo e diz assim, você devia estar deitada. E eu muito aflita, dizia assim, não posso, porque eu tenho que sintetizar este material, porque eu tenho alunos agora que estão no meu programa e eles precisam de saber esta informação. E então andava lá eu, de um lado para o outro, com os papéis na mão, para a informação sair atualizada e difundir para a equipa. Aliás, a equipa nem sabia que eu tinha ido para a maternidade, porque eu continuava a mandar mensagem a dizer, olha, o pacote saiu, temos que atualizar esta informação, até que há uma altura que eu mando uma foto, que era a Luizinha. Olha, e já agora a Luísa nasceu. E eles, como assim? Fazendo maternidade. Mais habitação saiu, mas calma aí, tem uma coisa que tem que sair também, que é a minha filha. Então essa foi assim a história que eu me lembro perfeitamente, e eu tenho a visão de estar na maternidade lá com os papéis e da enfermeira olhar para mim com um ar bizarro. O que é que ela está a fazer? Exatamente, o que é isto? É uma filha e está aqui. Então, Cuidado. A vida nos últimos anos tem sido isto, que é não dá tempo para nada. Conciliar aqui as 2 pequeninas, este projeto que eu gosto muito. As mudanças acontecem de um dia para o outro. Sim, que me fazem repensar de será que é isto? Será que o tempo, não é? Nós depois, quando eles são pequeninos, o tempo parece que passa muito rápido e aquela sensação de estar a fugir e eu quero mais. Pronto, e tentar equilibrar isso tem sido aqui o desafio pessoal e emocional que às vezes, pronto, não é fácil. Não é fácil gerir tudo isso. Eu ficava aqui mais 2 horas a falar. Nós preparamos roteiro que tem muitas perguntas que ainda estão aqui para serem feitas. Eu acho que vão pedir para a Luísa voltar, certamente. Sabe que a Luísa precisa voltar e essa conversa vai continuar lá no Emotex. Pois, exatamente, sim. Né? É verdade, porque acho que não dá para se trabalhar aqui em alguns minutos. Tanto conteúdo, aquilo que você disse, Luísa, é um universo tão vasto que mesmo que a gente fale que está especializado no segmento imobiliário, mesmo assim, há muito coisas, conteúdo. E eu todos os dias aprendo alguma coisa nova mesmo dentro destas matérias, ou situações que estão mais à frente, um cliente que já está um bocadinho mais avançado, que nunca me tinha aparecido aquele caso, então vamos estudar aquela operação, tentamos trazer de informação. Está sempre um mundo para descobrir. E eu, apesar de ser extremamente exigente e cansativa estes últimos anos, não me arrependo nada de ter deixado o trabalho por conta de eu ter essa estabilidade também, não é? Para se voltar a sentir o desafio e o brilho de... Eu sinto que estou a acrescentar valores. Uma comunidade. Estás a criar uma coisa, estás a deixar um legado. E era uma coisa que eu já não estava a sentir antes. E tens um negócio familiar com o teu marido. Sim, também. Isso é fantástico. Eu também tenho minha sócia e minha esposa, não é? E trabalho com ela, e portanto eu acho que é fantástico. E acabamos toda a família estar ligada a isso. Até a minha filha mais velha uma vez fez um vídeo de uma casa no Dia das Crianças.
Falei, vamos fazer um vídeo. Ela fez, esta é uma casa, não sei o quê. Tá. Então acho que isso é fantástico e as coisas têm um significado diferente quando envolvemos os nossos, a nossa família. Sim. Não é? E estamos a criar uma coisa com o objetivo de deixar para eles uma herança, um legado. Eu acho que isso é transformador. Que não tem que ser só motivação. bens materiais, não é? O legado é muito mais que Muito isso. mais que isto. E eu sinto Foram que que os teus pais e avós deixaram para ti. Eu sinto que esta envolvência desde cedo é crucial para a construção da literacia financeira. Ou seja, desde cedo eles começarem a ter noção de o que é que a família, para que é que está a trabalhar, não é? Está a trabalhar para podermos ter determinadas condições, mas também manter os investimentos para financiar. E envolvê-las desde o início, desde o momento zero, para mim faz todo o sentido. Porque se elas estiverem sempre fora, elas também não percebem o esforço, não é? O porquê é que saem um dia mais tarde da escola, o porquê é que nesta semana não é... Como é que é o nome da mais nova? A mais nova é a Luísa. A Luísa também? Também. A Luísa, então, com 5 aninhos já vai dominar IRC, IRS. Olha, eu já investi em 2 imóveis. E a Manuela também vai comigo para as obras e tudo, eu levo. Eles adoram e eu acho que é muito importante. Porque era um bocadinho isso que os meus pais faziam comigo e que os meus avós faziam comigo. Sim. Os próprios pais do António também, se calhar, em certo ponto também fizeram com ele, em algumas partes. E isso ajuda-nos a ter consciência desde cedo que tudo vem com esforço. Eu esses dias vi esforço e conhecimento também. Esforço, conhecimento, importante. Vi um influencer a falar sobre mindset, sobre o hábito, as rotinas e tudo mais, e ele também tem um filho pequenino, e ele estava a falar mais, eles memorizam aquilo, as ações, ou seja, e não aquilo que nós dizemos que eles têm que fazer. Então eu tenho que ser um exemplo. Ele estava a treinar, e estava a falar disso, treinar em casa, de manhã, e a criança tipo assim, a olhar ele a treinar. As nossas. E, ou seja, é o exemplo que eu vou dar a eles, não, que olha, tu tens que treinar, tu não podes comer chocolate, mas estou eu a comer chocolate, não é? Não podes usar o telemóvel, estou eu a usar o telemóvel. Ou seja, isso é... Nós envolvemos-las desde o início e mesmo quem... É engraçado que às vezes quando encontro pessoas ou nos eventos que falam e dizem, eu sigo a Luísa desde o início... E via quando a Luísa estava a fazer uma live com uma ao colo, ou quando estava a treinar logo de manhã com uma lá ao lado. Exato. Então elas, a verdade é que pronto, tem que ser assim, nós não deixamos. E tem que participar. E sinto muito que às vezes vejo pais que não o envolvem ou que deixam de fazer as coisas porque eles... porque é mais difícil. Claro que o desafio é maior. Claro que eu não treino como eu treinava antes, que era todos os dias com o meu marido, às 7 da manhã fazíamos o treino conjunto. Hoje em dia é à vez, mas não deixo de o fazer. Exatamente. E mostro que olha, faço mais tarde. Elas já estão também a treinar. A Manuela já gosta de andar lá aos saltos também e de agarrar nos pesos e não sei o quê. Mas é o exemplo, é muito por isso, mais do que eu dizer. E nós envolvemos-las em tudo, elas andam connosco para todo lado. Eu lembro-me de ver imóveis com elas no marsúpio, no canguru, porque era assim a única forma que eu tinha de fazer. E elas iam e estavam, claro, estão sempre em segurança, nunca as ponho em risco nem em perigo, sempre dentro dos seus limites, mas envolvo-as desde cedo, porque foi isso que os meus pais fizeram e que se calhar hoje em dia eu venho, a minha esta vontade e estas ideias vêm daí, daquela raiz pequenina de me envolverem nas coisas e não afastarem e não acharem que são só temas de adultos ou que não são temas para as crianças e não é verdade. Acho e é assim que o eles começam a pegar também interesse os hábitos, sim, o trabalho, nós devemos ir partilhando com eles o dia. Eu pergunto sempre à Manuela como é que foi o dia dela, a coisa mais divertida que ela fez, e ela pergunta-me a minha e eu digo, e às vezes digo, olha, hoje tive um dia extremamente aborrecido porque fiz isto, hoje tive um dia extremamente animado porque tive esta consultoria. Claro que há coisas que ela não entende, mas vai ficando lá. E esta partilha eu acho que é essencial. Olha. Uau, fantástico. Que episódio. Que episódio, senhoras e senhores. Um tema difícil, técnico, foi leve. Não é? Super leve. Super leve. Foi tão leve que eu falei, eu acho que eu vou apanhar nesse episódio, porque eu não domino muito bem essa área, mas a sair daqui super, olha, aprendi bastante, tô super contente e de poder também estar realizando aqui esse momento que para nós já é épico e para o nosso espectador, na altura eu tava te convidado também para minha comunidade na época. Era? Só correção, okay. isso. Mas o T2+1 lembra que assim que eu
vir para cá pro Sim, T2. sim. Não tem um ano, Sim, tem bastante tempo, ainda não chegamos a um ano. Também falamos, vamos trazer aqui a Luísa. Eu espero Yeah, que vocês tenham yeah. gostado. Espero que sim, espero que sim. que Muito tenham obrigado gostado. mais uma vez, Luísa, por estares aqui, dedicares o teu tempo, uma parte do teu tempo aqui, não é? Que também é importante. Que é importante Sim, também. sim, Muito sim. obrigado. E continuem a assistir o T2 mais um. Subscreva o Siga-nos. canal, pá, Canal, subscreva o YouTube, canal. Spotify, Instagram, TikTok, estamos em tudo quanto é lado. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.